Alô, amigos do Portal Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves. Estamos aqui com mais um convidado especial, acompanhando tudo que está na preparação do país, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Para você que nos acompanha no Facebook, para você que nos acompanha também no nosso canal do YouTube, o Terceiro Tempo TV, você que acompanha todas as matérias especiais, você que acompanha toda a programação, nosso conteúdo do Terceiro Tempo, a gente aqui está recebendo o Washington Nunes, que é o técnico da seleção brasileira de handball masculino, que conseguiu recentemente um resultado histórico para o país. O Brasil foi para o Campeonato Mundial que aconteceu na Dinamarca e na Alemanha. A Dinamarca foi campeã mundial pela primeira vez, um título inédito, e o Brasil, que até então vinha terminando numa 12ª colocação, o Brasil terminou em 9º e por pouco não briga pela 7ª colocação, mas ganhou de 4 seleções europeias. Foi uma participação histórica, provando que o Brasil no handball masculino tem muito a crescer ainda e chegar, de repente, quem sabe um dia, onde chegou também o handball feminino, que foi campeão mundial em 2013. Washington, primeiramente, obrigado pela sua participação. Eu acho que não dá para negar, quando a gente fala que o título é importante, que chegar numa final é importante, mas para o que representa o handball aqui no país, ainda crescendo, ainda buscando maior espaço, ainda buscando mais atletas, mais equipes, dá para falar que foi realmente um resultado histórico. Não? Um abraço. Tudo bem? Bom, antes de mais nada, a gente tem sempre que agradecer muito todo mundo que tenha dado um super apoio para a modalidade, porque o handball precisa disso. A gente é uma modalidade que vem subindo passo a passo. Tem um grupo de jovens e de universitários que são apaixonados pela modalidade, a gente sabe disso. Tem um Brasil inteiro que joga handball, mas a gente tem pouco espaço na mídia. Quando a gente tem esse espaço é importante. Eu acho que a participação do Brasil foi muito, muito boa. A gente esperava que pudesse fazer uma boa campanha. É uma equipe muito jovem, é uma equipe que vem sendo construída há muito tempo. Haja visto que nos Jogos Olímpicos do Rio a gente jogou com meninos de 21 anos e que a gente teve a melhor participação do handball na Olimpíada, que foi o 7º lugar. Pela primeira vez a gente foi para a segunda fase. Esses meninos ganharam aí 3 anos de experiência, são muito mais maduros. Muitos desses meninos jogando na Europa. Alguns jogadores que estão no Brasil já tiveram experiências também na Europa, ou experiências em jogar Campeonato Mundial, em estar na Olimpíada. Então a gente tem um grupo bem mais pronto do que estava na Olimpíada, isso é bom, com um processo de continuidade. Eu acho que isso talvez seja o grande segredo nosso. A gente tem um acampamento nacional que vem desenvolvendo, vai buscar jogadores do Brasil inteiro, faz um mapeamento geral, detecta esse jogador, ele vai para um campus e nesse campus fica 10 dias com handball manhã, tarde e noite, vídeo, treino, palestra. Então eles saem de lá completamente diferentes daquilo que eles entraram e a gente está colhendo um pouco o fruto disso. Essa seleção tem muitos jogadores que participaram dos acampamentos e a gente já vem com uma nova leva aí de meninos juvenis, de meninos cadetes, que a nossa seleção cadete é do tamanho da nossa adulta já, fisicamente falando. Então a gente vem buscando o equilíbrio com o que tem de melhor na questão internacional. Eu acho que em relação ao Mundial, o Brasil pela primeira vez ganhou de 4 seleções europeias numa competição só. E olha que não foram seleções europeias do nível inferior, foram seleções europeias de um ótimo nível, inclusive 2 que já foram campeãs mundiais, a Croácia e também a Rússia. E ganhou de Croácia, de Rússia, em situações de pressão. E a gente sabe, você mesmo falou que o grupo é jovem, né? O que você destacaria em relação ao Mundial? Qual foi o ponto mais importante que você tirou? E ainda queria acrescentar que a Islândia, da segunda fase, é vice-campeã olímpica e a Coreia é vice-campeã olímpica. Então, realmente, foram adversários difíceis. Eu acredito que todo esse processo que esses meninos tiveram, então a gente tem que olhar um pouquinho para trás e ver que a gente participou do Mundial de 13, 15 e 17. Nos 3 campeonatos a gente conseguiu ir para a segunda fase, que já era uma coisa marcante. E, infelizmente, nos 3 campeonatos a gente perdeu por 1 gol em oitavas de final. E isso vai dando o time vai ficando mais cascudo. Croácia, né? Rússia e Espanha, quer dizer, já deu para se vingar de 2 nesse Mundial, né? E aí, eu sempre brinco, né? Por exemplo, eu sou corintiano e todo mundo me encheu o saco que o Corinthians nunca ganhou a Libertadores. Mas se não vai para a Libertadores, não tem como ganhar. E aí foi, um dia ganhou a Libertadores, que bom, e um dia ganhou o Mundial, talvez nunca mais ganhe, mas aconteceu. Então, se a gente não passa dessa fase, né, se a gente não tem essa experiência de passar dessa fase, a gente nunca vai poder sonhar mais alto. A gente conseguiu passar 3 vezes. Então, o grupo já tinha uma certa
um conhecimento do campeonato, sabia como jogar o campeonato. Dessa vez tínhamos 2 adversários de muito peso logo no início, uma estreia com a França, a mesma estreia do Mundial passado, só que lá a gente estreou na casa deles, foi uma estreia dura. Que era atual campeão mundial. Que era atual campeão mundial. E a gente teve uma estreia muito boa, perdemos por 2 gols, com muita chance de ganhar a partida. Então ali eu acho que os meninos tiveram muito claramente a possibilidade de fazer um campeonato muito bom. Mas antes disso, durante a fase de treinamento, foi uma fase de treinamento excelente, de um nível de concentração muito alto. A gente foi para a Noruega para participar de um torneio, mas nós saímos daqui dia 26, teve o Natal, nós já saímos. Os meninos passaram o ano novo treinando, dia 31 treinando, dia 1º treinando, num lugar que tinha ali um aeroporto, aqui o hotel, mais neve para todo lugar. E eles treinaram muito, eles foram de uma intensidade muito grande, tinham um grau de concentração muito alto, estavam com uma predisposição muito grande a executar tudo aquilo que estava sendo preparado. Fizemos um torneio na Noruega que foi preparatório, que foi excelente, a gente jogou nesse campeonato, perdeu da Islândia, perdeu da Noruega, mas a Noruega não trocou ninguém para poder ganhar, e ela foi vice-campeã do mundo, a gente trocou todo mundo e ganhou da Holanda. Então, no torneio a gente ganhou da Islândia, que foi bom ter jogado com eles antes, e a partir do jogo da França deu aquela cara de que podia ir. Só que infelizmente tivemos 2 derrotas logo de cara, então para sobreviver nesse sistema que estava, eu tinha que ganhar as 3 partidas. Então a pressão foi grande no jogo da Sérvia, e quando venceu a Sérvia a gente falou, puxa, agora a gente consegue, vamos para a Rússia. A gente nunca venceu a Rússia em nenhuma competição, foi a primeira vitória sobre a Rússia. O trabalho psicológico, como é que foi, como é que funcionou dessas 2 derrotas para os jogos da Sérvia e Rússia? A gente trabalhou muito todos os aspectos do jogo, né? Mas os meninos estão num grau de concentração muito alto, e a gente tinha muito claramente que aquelas 2 partidas eram importantes, mas que elas não eram as que iam marcar o campeonato. Ia começar no jogo da Sérvia, porque a gente sabe que ali era onde a gente, pelo menos inicialmente, a gente tinha previsto a possibilidade de vencer. E aí quando venceu esse jogo, para o segundo jogo todo mundo já sabia que podia, e foi para cima, porque o jogo da Sérvia e da Rússia foi empatado, não tinha consciência de que podia vencer. A Rússia venceu, e por último era um jogo contra a Coreia, vice-campeão olímpico, foi com a Coreia unificada, tinha 20 jogadores diferentes da gente, que tinha 16, eles podiam levar jogadores dos 2 países. E aí esse jogo foi emblemático, porque ele nos deu uma classificação histórica. Então ali já estava muito dentro de um contexto importante. É bom explicar, né, Washington, que para quem acompanha, não acompanha de perto, o Brasil já tinha se classificado para a segunda fase nos 3 últimos mundiais. Só que aí os grupos eram também de 6 equipes, só que classificavam 4. E nesse mundial classificavam apenas 3 em cada grupo. Quer dizer, por isso que valorizou mais e foi mais difícil a classificação. Sim. E a pior parte foi que mudou a forma de disputa. Em 2019, eles introduziram o main round, que você levava os pontos que você ganhou daqueles times que você enfrentou para a fase seguinte. Já em 2021 vai mudar de novo, porque o campeonato vai ter 32 equipes, então vai voltar até 8ª de final. Porque vocês entraram já com 2 derrotas, sabiam que para tentar alguma coisa tinha que ganhar os 3 jogos, e aí o desgaste é muito grande, né? Exato. Só que aí quem passou justamente os 2 times que a gente perdeu, que foi França e que foi Alemanha. Então a gente foi com 0 pontos para a segunda fase. Para você ir para a semifinal, você tinha que ter uma quantidade de pontos que te dava primeiro ou segundo na chave. E você enfrentava os 3 times da outra chave que já vinham com pontuação, e do seu time que já estava com a pontuação daquele grupo que você não enfrentava mais. Então veio uma Croácia com 4 pontos, uma Espanha com 2, França e Alemanha com 3, nós e Islândia com 0. A gente termina o main round com 4, né? Isso pra gente foi muito bom. A Islândia continua com 0, a França vai a 7, então nessa soma toda, se a gente fosse brincar do campeonato anterior, a gente podia sonhar com a semifinal, com o que a gente fez na segunda fase também. Eu fazia conta, quando eu estava acompanhando aqui, que toda hora eu falava sobre isso nas lives, né? Que se na última rodada a Croácia tivesse perdido e a Espanha tivesse ganho o seu jogo, o Brasil terminaria junto com a Croácia e pela vitória contra a Croácia ia disputar o 7º lugar. Exatamente. Quer dizer, até a última rodada, mesmo com aquela derrota para a Espanha, ainda tinha condição de brigar pelo 7º, né? Exatamente. O jogo da Espanha, para nós também foi um jogo muito duro, porque a Espanha também precisava vencer
Porque se ela vence, ela conseguia ir para o pré-olímpico. Porque se ela perde, ela ficava fora do pré-olímpico. Então, o pré-olímpico, ele tem os campeões continentais, o segundo da Europa, o segundo da América, o segundo da Ásia, mais os de segundo a sétimo do campeonato mundial, vão fazer um bloco para o pré-olímpico, que é um pré-olímpico bem difícil. Mas a Espanha não tinha mais chance de estar no pré-olímpico se não vencesse o Brasil. E agora ela só pode ir se ganhar o europeu, ou então ela já garantiu pelo menos o Você diria que, até pelo desgaste talvez, porque contra a Alemanha a gente sabe que veio de uma derrota para a França, foi o segundo jogo, a Alemanha jogava em casa, a pressão é muito grande. Contra a Espanha teria sido o resultado que vocês menos esperavam e pela forma que foi? A gente não espera, o time da Espanha é um time... Ele era o atual campeão europeu, né? Então não tem nem o que falar, é uma equipe muito forte. É pela forma, né, que eu falo, porque o Brasil entrou já no patamar que o normal, se perder, é perder por 1-2, como também se ganhar, é ganhar de 1-2, né? Sim, esse foi um jogo. Primeiro que a Espanha jogou a top com tudo que podia, porque se perdesse estava fora do pré-olímpico. O Brasil a Espanha tinha tido um dia de folga e a gente tinha tido o jogo anterior contra a Croácia. A gente realmente foi para esse jogo com nível de desgaste bem alto. A Espanha jogou muito bem e acho que a gente também fez um jogo ruim, não foi um bom jogo nosso. A gente teria que ter tido uma paciência um pouco maior para o jogo e a gente não teve isso. A gente acelerou muito as ações ofensivas, tomou muito contra-ataque e o jogo rapidamente abriu. Então isso foi o ponto, mas com certeza também um ponto de desgaste estava bem claro. Outra coisa que eu achei importante a gente teve em 5 jogos que o Brasil participou, o Brasil jogou 8 jogos no campeonato. Em 5 jogos que o Brasil participou, em 8 jogos, desses 8, 5 o Brasil teve o melhor jogador em quadra. E foram jogadores diferentes. Foi o Toledo, foi o Rangaro, foi o Aladão, foi o Thiago Petros e também o Felipe Borges. Isso mostra que é um time que não depende só de um jogador, né? Um time bem equilibrado, né? O Washington. E importante nisso tudo também é o Valadão, né? Porque ele não está na Europa, está jogando ainda aqui, né? No Taubaté. Quer dizer, não depende só de quem está lá fora. Não, uma coisa que a gente deixou bem claro, e os meninos sabem muito bem disso, é a força coletiva que a gente tem. Ainda tem o Tiufa também. A força coletiva da equipe é muito forte, né? Se a gente tentar individualizar o jogo, a gente vai ter dificuldade. E eles abraçaram essa ideia, eles compraram essa ideia, eles jogaram muito bem coletivamente. Se o cara participava de uma bola, de 10 bolas, de 5 minutos, de meia hora, ele estava se doando ao máximo. Isso é muito importante. E isso aconteceu. Né? E por isso que talvez o destaque de um jogador ou outro depende, porque a gente estudava os adversários e para cada adversário tinha uma forma de jogar de acordo com os espaços que eles nos ofereciam. Então, muito provavelmente, num determinado jogo, aquele jogador jogou melhor porque aquele espaço era o que estava mais propício, no outro. Isso aconteceu bastante. O Thiago já teve ele foi o melhor jogador porque ele sempre é o melhor defensor de todos os jogos. O Thiago está num nível de defesa muito alto. E no jogo que ele ganhou, ele foi realmente o melhor jogador na partida, inclusive defensivamente. E a gente quando fala, esses jogadores estão lá fora e eles não estão... porque é diferente você ter jogadores lá fora para ter, como a gente já viu em alguns momentos, o Brasil tinha vários jogadores na NBA, mas que tinha uma minutagem muito pequena, jogavam pouco e isso prejudicava muito quando eles voltavam para o país para jogar uma competição importante, como uma Olimpíada, como um Mundial. Nesse caso, os principais jogadores que estão lá fora, eles estão indo muito bem nos seus times. O Petros está no Barcelona, que é um time fortíssimo de handball lá na Europa, na Espanha. Agora mesmo o Rangaro foi para o Barcelona também. O Zé Toledo, ele está numa fase muito boa, ele é um dos jogadores de destaques do seu time, né? O Chufa também consegue jogar. Então, quer dizer, os jogadores eles estão lá fora, eles não estão só compondo um grupo, eles estão jogando, estão em ação, e você tem que acompanhar isso também, né? Sim, eles saíram do Brasil quase todos para experimentar essa coisa de ir para a Europa, para entrar nas equipes e começar a ter um protagonismo. Quase todos foram para equipes um pouco pequenas e medianas. Mas passo a passo eles aceleraram muito o crescimento e começaram a sair dessas equipes para equipes de médio porte e de grande porte.
E hoje muitos deles são protagonistas nas equipes. Isso é uma coisa importante, que até então não era. Então, alguns jogadores saíram daqui a 5, 6 anos e aí foram melhorando o seu protagonismo e agora estão sendo protagonistas dessas equipes. E isso para nós é muito bom, porque eles vão tendo cada vez mais confronto, porque há muito tempo atrás, a gente ia jogar e enfrentava um adversário que acabava o jogo, o cara queria pedir autógrafo, porque você só viu o cara pela televisão, o cara era realmente um ídolo e tal. E hoje os grandes jogadores da Europa, eles jogam ou contra ou jogam juntos. Então quando vai jogar um jogo desse, eles são muito tranquilos, eles sabem da capacidade do cara, mas também sabem quais são os pontos vulneráveis. Então isso tudo ajuda, né? Então, envolvendo todas essas questões, os jogadores melhoraram muito, deram um salto de qualidade, e isso a seleção tem se aproveitado bem. A gente está conversando com o Washington Nunes, que é o técnico da seleção masculina de handebol, fez um grande campeonato mundial lá na Alemanha e na Dinamarca, ficando em 9º lugar, mas foi uma participação, a melhor participação da história, né? Seguindo os passos do time feminino, que em 2013 foi campeão mundial. E é mais ou menos isso, né, Washington? Quando se falava no handebol há uns 20 anos atrás, quando ia para um campeonato assim, era um saco de pancadas, perdia de todo mundo, perdia de muito, aí foi perdendo de menos, foi conseguindo empatar um jogo aqui, um jogo ali, começou a ganhar de um ou outro, e aí chegou no patamar dos melhores, foi assim com o feminino, e está acontecendo isso com o masculino. Inclusive você pode falar muito bem disso, porque você já foi técnico da seleção em outras 2 oportunidades, 2005, e 2009, você foi até para o Mundial, acabou ficando na primeira fase, né? Hoje é um momento totalmente diferente, né? Talvez por isso você aceitou esse novo convite, porque você agora viu que é um esporte diferente daquele que você tinha na mão? Eu acho que também por isso, né? Primeiro que eu acho que é uma honra servir a seleção brasileira. Segundo, ao longo da história, você falou algumas coisas que são verdades, mas a gente já teve equipes no Brasil tão boas como as que a gente tem hoje, muito boa. A equipe nossa que jogou a Olimpíada de Barcelona era excepcional, fisicamente muito boa. Então. Só que a gente tinha ainda uma dificuldade muito grande em informação, em organização de treinamento, em metodologia e também de confrontos internacionais. Né? Você ia anunciar o jogador ali, um dos nossos melhores jogadores, você ia lá, quantos jogos internacionais? 14, 15, o cara tinha 400. Então isso faz uma diferença muito grande. Passo a passo, as informações começaram a chegar, porque a gente estudava com Super 8, de repente começou a estudar com fita cassete. E hoje você tem jogos na internet ao vivo, você consegue olhar o tempo inteiro. Então a mudança de informação foi muito grande. Esses meninos estão dentro desse momento de estar integrado a todas essas metodologias, todos eles com treinadores nos seus clubes que modificam muito as estratégias do jogo. A gente, enquanto treinador brasileiro, também tem que mudar e se especializar e ficar atento a tudo isso, para que, senão ele vai chegar aqui e vai ter uma informação muito distante daquilo que ele tem lá. E a gente mapeia, assim, os jogadores o tempo todo. A gente está olhando o tempo inteiro os jogadores nos seus clubes, conversa um pouco com os seus treinadores, vai olhar um jogo lá quando é possível, sempre assiste os jogos por aqui. E, de uma certa forma, eu, quando assumi o compromisso, eu tive um convite para fazer 2 coisas, e isso que me seduziu a voltar, porque quando acabou os Jogos Olímpicos do Brasil, eu achava que aquele era o momento de eu estar me retirando. Foi um convite para substituir o Jordi Ribeira, que foi um grande treinador que nos ajudou muito em todo o processo, mas acima de tudo para substituir todo um projeto que a gente tinha estabelecido, que ele nos ajudou muito a construir, que foi esse trabalho de campos e acampamentos de categorias de base. E o segundo, com relação à seleção adulta, eu disse isso aos meninos: eu não queria voltar, eu não quero ir para a Olimpíada, porque eu já fui para 3, eu quero ganhar uma medalha, então se for para voltar tem que ser nesse nível. E eles são mega ambiciosos, no bom sentido, os meninos trabalham muito, eles saíram felizes com o que eles fizeram, mas eles não saíram contentes, sabe assim, a gente quer mais, a gente quer mais. Então a gente sabe que esse campeonato mundial para nós é muito claro que era um percurso. A gente tem o Pan-Americano, que é o torneio mais importante do ciclo olímpico. Sim. E ganhando a vaga do ciclo olímpico, a gente tem que trabalhar muito, porque a gente já viu que é possível chegar perto. E na Olimpíada, Washington, eu falo isso com propriedade, porque eu acompanho isso há muito tempo, é mais fácil você ganhar uma medalha na Olimpíada do que ganhar um campeonato mundial. Porque o número de participantes é menor.
você tem que ter um participante da Ásia, um participante da Oceania, um participante... Então, você ganhou de 4 europeus. De repente, na Olimpíada só vão 3 europeus. Ou 4. Não deixa de ser uma matemática correta. A matemática, é lógico que é muito difícil ganhar uma medalha olímpica. Eu não estou aqui dizendo que o Brasil vai chegar lá e vai ganhar a medalha olímpica, mas em relação ao número de forças, não só o handebol, o vôlei, o basquete, são 12 seleções apenas. O Mundial são 24 e vão para 32. Então, você joga contra as principais forças da Europa. Você vê que o Brasil jogou contra a Alemanha, jogou contra a França, contra a Espanha, contra a Croácia, contra a Sérvia, contra a Islândia. Só o Brasil. Ainda tinha do outro lado a Dinamarca, tinha a Noruega, tinha a Suécia. Então, realmente é isso. Acho que mantendo esse nível de concentração, não é que é fácil, não estou prometendo nada, ninguém está prometendo, mas dá até para pensar, né? Então, é o que eu falei para você, a gente tem... Dá para pensar, a gente tem que pensar, mas a gente pensa etapa por etapa, né? A nossa próxima etapa é o Pan-Americano. A gente não pode pensar absolutamente nada em Olimpíada, a gente tem que pensar em Pan-Americano. Que é uma vaga só, né? É uma vaga só, o campeão pan-americano que vai aos Jogos, o vice-campeão pan-americano vai para um pré-olímpico. Esse pré-olímpico junta o segundo da Ásia, você falou a Oceania não tem direito. A Oceania disputa junto com a Ásia e se ela passa, ela vai. Então, na verdade, você tem um segundo da Ásia, nós estamos falando que é o Qatar, que é o time que foi vice-campeão mundial. Nós estamos falando de um vice-europeu, que é qualquer um que é bom. Um vice-americano, o segundo vai para um pré-olímpico. Um vice-africano, nós estamos falando de Tunísia e Egito, que são 2 países que estão sempre brigando. E mais os outros são europeus. Então o pré-olímpico é extremamente difícil. Né? São 12 equipes, 3 chaves, saem os 2 primeiros de cada chave, né? Para formar os outros 6. Que no caso tem Japão como sede, tem o campeão mundial, que é o time da Dinamarca, e aí os campeões continentais de Ásia, África, Europa África, Ásia, Europa e América. E nas Américas você vê a disputa maior contra quem? Então, hoje a gente tem claro que a nossa disputa direta é contra Chile, com um pouco menos intensidade, e Argentina com mais intensidade. No Pan-Americano de Buenos Aires, o Chile ganhou da Argentina e a gente fez final com o Chile. No último Sul-Americano, que foi o que deu vaga para o Pan-Americano, nós ganhamos os Jogos Esportivos Sul-Americanos e perdemos o Campeonato Pan-Americano que qualificava para o Mundial. Então a Argentina hoje é o time a ser batido, mas a gente olhando um radar mais longo, o time de Cuba, que sempre foi muito vencedor, se fechou porque não tinha verba para sair, alguns meninos fugiam e tal, e agora Cuba abriu o mercado, eles estão indo jogar fora, mas ainda continuam jogando por Cuba. Meninos muito jovens, de 19 a 21 anos, então no próximo Pan-Americano, esse time de Cuba... Mantendo a concentração, o Brasil entra com um certo favoritismo, até pelo que fez o Mundial, né? Mas tem que tomar cuidado, claro, mas... Eu acho que a gente pode colocar que é 50%, porque os 2 times são muito bons. O time da Argentina fez um Mundial excelente também, não jogou com o seu jogador que foi MVP da Champions, que foi o Simonetti. 2 jogadores que tiveram machucados que também não puderam participar. A gente também teve alguns jogadores que ficaram fora porque estavam machucados. Na hora que soma e joga, dentro da quadra mesmo, a gente sabe que a rivalidade Brasil-Argentina. Tem um treinador espanhol muito bom, que está trabalhando lá. Então a gente sabe que eu acho que é 50%. A gente tem que trabalhar muito bem e a gente precisa ter tempo, recurso para trabalhar. E agora a gente tem um grande companheiro aí, que é o Comitê Olímpico, que tem nos ajudado, que já nos garantiu a possibilidade de fazer todas as fases de treinamento. Isso nos dá uma certa tranquilidade, porque quando você trabalha e tem um tempo de trabalho, você tem resultado. Isso é uma coisa importante. Washington, você citou um ponto importante, que eu tenho uma filosofia, eu não sou contrário, até acho que deve acontecer a contratação de técnicos estrangeiros aqui no país. Você citou o Jordi Ribera. A gente teve o Jordi Ribera no masculino, a gente teve o Morten Solbach no feminino, que foi campeão mundial com as meninas, e agora a gente tem o Jorge Dueñas. Só que eu coloco uma ressalva. Outro dia ainda eu conversei com o André Avalone, da seleção de polo aquático, que ganhou a Copa Oana recentemente também, e o André falou que o Ratko Rudik, que veio treinar o Brasil na Olimpíada, que era um dos grandes nomes do polo mundiais,
um grande nome mundial, ele veio para tentar ganhar medalha, mas não veio, isso foi uma diretriz da Confederação de Esportes Aquáticos, para ajudar na formação dos treinadores. Isso eu acho errado. Então eu te pergunto, no handball a coisa foi diferente? O Ribera ajudou não só você, mas também houve várias conversas clínicas para outros técnicos. E no feminino você também, você é do masculino, mas você acompanha, está no meio do handball. O Morten e também agora o Duenhas, eles também dão esse apoio, passam esse ensinamento? Eu não vou falar muito do feminino, porque por mais que a gente acompanha, a gente não está no dia a dia, então eu não consigo falar muito. Se eu falar, vou falar alguma besteira ou vou cometer algum erro. O trabalho que o Morten fez foi sensacional, porque ele foi campeão do mundo, né? E teve várias possibilidades de ir na Olimpíada e bem, não deu, mas era possível. Aí o que ele fez com o handball feminino, para categorias menores, para formação, eu não posso falar porque eu não vivia isso. No masculino, o Jordi Ribeiro não veio para fazer um trabalho com a seleção adulta, ele veio para fazer um projeto. E esse projeto casou muito com todas as ideias que nós, brasileiros, tínhamos, que era uma formação de organização e uma metodologia de treinamento único, uma escola única, uma metodologia para ter um jogo, uma forma, um padrão de jogo nacional. Então a gente criou esse padrão de jogo. Teve os acampamentos, que foi já existia isso na Europa, já existia isso na Espanha, ele trouxe para o Brasil, e a gente então se apropriou desses saberes todos. Esses acampamentos formavam treinadores e todos os membros de comissão técnica também passaram por um grande processo de formação. Evidentemente que ninguém era tão jovem, todo mundo com bastante experiência, muitas vezes a gente trocava experiências, isso era importante. Mas ele é um cara de uma capacidade de trabalho, de uma inteligência de vanguarda para o handball muito grande. Então ele somou muito em todo o processo. Com a saída dele, a nossa maior briga era que se mantivesse isso, e a gente conseguiu manter. Então, os acampamentos, a gente vai no Brasil inteiro fazendo acampamentos regionais, os professores do Brasil inteiro, em cada estado, vão e participam. Depois a gente tem um nacional, os treinadores do Brasil podem vir ao nacional e trabalham 10 dias com as crianças, com os adolescentes. A gente faz todo o trabalho de o que vai acontecer, a gente faz uma clínica com eles, depois a cada dia a gente estuda à noite o que vai aplicar, no dia seguinte aplica, à noite avalia, vê o que foi bom, o que não foi bom. Depoimento deles é que sempre quando eles saem do acampamento, eles saem completamente modificados, conseguem enxergar o jogo de outra forma, conseguem identificar as ações de uma outra forma. Então eu acredito que todo esse processo que o Jordi estabeleceu foi de muita positividade. Então eu acho isso importante. Eu acho que quando o treinador vem e faz o trabalho dele e é campeão olímpico, é campeão mundial, ele não deixou de fazer o trabalho dele. Não estou condenando também. Eu estou apenas dizendo que eu acho muito mais interessante quando você traz um treinador que tem como ideia ser campeão olímpico, porque todo mundo que vem trabalhar, você quer ou ser campeão, ou ganhar medalha, ou chegar entre as quartas ou oitavas, de acordo com o que você tem de material humano, é evidente. Sim. Cada um vem, é contratado por um time para fazer alguma coisa. No futebol, o técnico é contratado para escapar do rebaixamento, outro é contratado para ser campeão, outro é contratado porque o elenco só vai conseguir chegar na Libertadores. Então, claro, ele vem fazer esse trabalho, mas eu entendo que realmente isso é o importante, é deixar um legado. Né? Eu concordo, e no nosso caso, a gente teve a felicidade de ter uma pessoa muito humana, com um grau de capacidade de trabalho muito grande, e que botava todo mundo para trabalhar. E nunca escondeu nenhum tipo de vírgula, sabe? Todas as informações estavam ali, passava para todo mundo, e isso, todo mundo deu um grande salto de qualidade. E eu acho que isso foi um grande legado desse projeto, né? A gente está agora colocando treinadores brasileiros que passaram por esse projeto para dar sequência nisso, e de uma certa forma a gente está tendo sucesso nessa continuidade. Eu torço agora para que as categorias menores consigam ter o investimento e o dinheiro que a gente teve no período anterior, porque isso foi muito importante, porque esse grande salto se deu também com os meninos indo jogar campeonatos mundiais, sul-americanos, pan-americanos, e esses meninos que eram muito novos começaram a subir de produção muito rapidamente. Washington, só para chegar já no final, você falou em meninos,
E eu sempre soube, desde antes até de começar a trabalhar em rádio, eu comecei com 15 anos, a gente sempre soube que o handebol é muito praticado nas escolas. E é um esporte que dá gosto, porque tem bola, tem gol, tem contato físico também e tudo. Mas quando chegava na hora de competição mesmo, faltava um pouquinho de time, faltava um pouquinho de espaço para os atletas e tal. Como é que está isso hoje? O trabalho de confederação, de federações, tem aumentado mesmo o número de competições de garotos? Eu acho que a gente tem que analisar de duas formas. Todos os trabalhos que as federações fazem, que a confederação faz, é de fomento. Existem campeonatos nacionais escolares, tem uma série de eventos acontecendo. Mas isso não tem uma coisa que não faz muito parte das confederações e das federações, e que é um pouco da fotografia da nossa sociedade. Né? Para você fazer isso, você precisa de recurso. Né? E a confederação não tem recurso para pagar para os clubes se manterem. Né? Não tem recurso para pagar passagens, viagens, etc., para os clubes jogarem. E a gente sabe que os clubes têm que buscar isso de alguma forma. Quando você tem o modelo americano, você tem ali um modelo de inicial, high school universidade e franquias. Né? Então está muito claro esse processo. Na Europa, esse processo de clube que começa o processo, depois vai dando continuidade até chegar no adulto, ele acontece de uma maneira muito clara. Há 40, 50 anos isso acontecia muito no Brasil, né? Vários clubes que tinham vários esportes, a gente via isso acontecer. Num determinado momento, a gente tem o Tietê aqui em São Paulo, que é um clube que acabou, né? É um clube sensacional e acabou. Eu sou de Santos, lá os clubes de Santos, todos eles morreram, praticamente. Vasco da Gama, Regatas, o Inter já se mantém. O Internacional jogava Campeonato Paulista. O Portuários acabou praticamente, o Saldanha, que era muito forte no basquete. Exato. Então os clubes, né, as representações clubísticas, elas foram perdendo. Tinha um Juventus aqui que tem 100 mil sócios, né? O Juventus hoje não consegue ter nada. E aí o esporte vai para as prefeituras. Né? Então hoje o esporte está com as prefeituras. A gente teve, eu não sou contrário a nenhuma questão política, mas durante muitos anos o Partido dos Trabalhadores usou isso como uma premissa de fazer um esporte social, que é uma parte importante do esporte. Mas quase todas as prefeituras, eles só foram para o esporte social. Então os outros aspectos do esporte, que seria o aspecto o esporte de rendimento, o esporte para todos, isso não aconteceu. Então você deixa de lado possibilidades dos meninos que estão ali numa escola, que estão se desenvolvendo, sair dali e jogar em algum lugar. Então não tem onde jogar e muitas vezes a gente vai perdendo. Né? Tem um menino, uma história rapidinha, um menino do acampamento, cadete, 2 metros de altura, ligamos, você vai vir participar do acampamento, então, professor, eu parei de jogar que eu virei padeiro. Cadete, estamos falando de um menino de 15, 16 anos. Nenhum problema ele virar padeiro. Né? Mas a gente perdeu um atleta de 2 metros de altura, que podia ser um atleta sensacional, porque já não tinha onde ele jogar, ele precisava de recursos para pagar alimentação, transporte, para pagar a taxa de arbitragem, deslocamento, essas coisas são muito caras e não tem. Então a gente tem um momento econômico do Brasil muito difícil, eu espero que a gente melhore isso e espero que os governos, que a gente agora também acabou com o Ministério dos Esportes, virou uma secretaria, a gente torce para que o olhar dos próximos dirigentes tentem entender, por exemplo, que o americano investe $1 milhão numa medalha olímpica e deixa de gastar 20 milhões na saúde porque fomenta a possibilidade de prática corporal. E isso é uma coisa que a gente precisa ter isso aqui, porque se você tem ídolo, você tem meninos jogando na Copa do Mundo, a molecada está jogando futebol na rua. A gente vai ter jogador de futebol a vida inteira, mais ou menos competente, mas a gente vai ter, porque a gente tem 200 milhões de habitantes e 200 milhões jogam futebol. Então, lógico que a gente vai ter jogador de futebol. E se a gente puder ter o Zanetti, se a gente puder ter o jogador de handebol, a gente vai ter uma outra cultura, um país que pensa diferente o esporte, que infelizmente a gente sabe que hoje ele é bastante unilateral Mas com certeza, com todos os problemas, quando você assumiu a seleção pela primeira vez em 2005, e agora quando você assumiu já pela terceira vez, você teve muito menos dor de cabeça para achar jogadores para a tua seleção. Não, hoje a gente tem muito mais... O que aconteceu foi que muitos desses jogadores que têm um nível de competência alto também tiveram problemas no Brasil, porque os clubes tiveram menos capacidade de investimento e eles não tinham onde jogar, e eles foram embora para a Europa. E muitos clubes do Brasil começaram a colocar mais jovens para jogar. Então hoje a gente tem jovens jogando no lugar desses maiores, e com isso eles estão tendo a oportunidade de jogar, e esses com mais competência ou mais maduros, mais prontos, já foram embora.
Então, a gente vê nas últimas convocações, pelo menos sempre tem 3, 4, 5 jogadores que atuam aqui no Brasil. Em categoria menor a gente vai ter mais. Claro. Né? Porque mas daqui a pouco a gente sabe que muitos meninos vão embora, porque o grau de competência que esses meninos estão vindo está muito alto. Isso tem a ver com todo o crescimento que os treinadores tiveram. Os treinadores do Brasil estão num outro patamar também. Isso é fruto desse trabalho desses treinadores também, que é muito importante. Para finalizar, falando só um pouquinho de você, Washington. Washington Nunes, técnico da seleção masculina de handebol, sempre teve o handebol na veia. Como é que começou? Na verdade, eu tinha 10 anos e eu tinha 9 anos e eu não podia fazer educação física porque só tinha a partir da 5ª série, eu estava na 4ª. E eu ia lá e falava pro professor, deixa eu fazer. E até uma hora que ele deixou eu fazer, entra aí, não me chamava na chamada, eu ficava bravo quando estava na chamada. Então eu sempre gostei muito de atividade física e com 10 anos eu comecei a jogar handebol, joguei durante muito tempo. Mas eu não era um jogador grande e aí eu tinha um sonho de estar na seleção e via que esse sonho como jogador ia ser pouco provável. E aí investi bastante na carreira de formação, fui fazer educação física, fui me especializar. E consegui chegar na seleção, então atingi um sonho que era possível através disso. Mas agora ainda a gente tem aquele problema aqui, porque o técnico da seleção, você consegue ser técnico permanente ou não? Não. Infelizmente, quase todos os treinadores do Brasil têm que ter um outro trabalho, ou seja, com aulas de educação física, com aulas em universidade. Eu trabalhei em universidade, sou coordenador de uma escola particular em São Paulo. E essa escola me propicia sair, voltar. Eu tenho um banco de horas que eu consigo fazer um bom trabalho lá e isso sempre me dá essa possibilidade. E infelizmente, economicamente, a gente ainda não atingiu esse nível onde você pode estar plenamente debruçado só com o handebol. Aí com isso a gente dorme pouco, porque para você poder acompanhar tudo e dar conta, você dorme 3, 4 horas por dia para poder... porque ela tem que estudar em casa os jogos, as competições. É um pouco disso. Mas a gente sempre acredita, né? Acho que de uma certa forma eu sou um cara bastante esperançoso, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, que o país vai mudar, né? E que pelo menos a gente acredita que muito do que a gente fez agora no Mundial deu um prazer muito grande para a comunidade do handebol. A gente viu que os meninos, as crianças, os professores, todo mundo engajado. Infelizmente não passou ao vivo e tal, mas eles deram um jeito de assistir, todo mundo assistiu. E de uma certa forma a gente faz com que os meninos que estavam ali meio, será que eu quero, será que eu não quero, passaram a querer e estão aí jogando. Então acho que o nosso próximo passo é ganhar o Pan-Americano, fortalecer um pouco mais toda essa estrutura que a gente estabeleceu. E aí, quem sabe ir para a Olimpíada para fazer um pouco mais de história do que a gente fez no Mundial. É sonho, é vontade, mas é tudo com tranquilidade também, senão a gente fica louco. Washington, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo resultado alcançado, não só parabéns pelo resultado, mas pelo trabalho feito, porque isso é muito importante, que o resultado só vem depois de um trabalho bem feito, né? E a gente, eu que acompanho isso já há muito tempo, eu sei das dificuldades que alguns esportes têm, ninguém dorme berço de ouro aqui no Brasil, é muito difícil, o futebol é um deles, e de repente o voleibol que se estabilizou de uma forma, né? Mas fora isso é muito difícil, qualquer um deles, mesmo com resultados. Mesmo a ginástica é difícil, a natação, o atletismo. Então, Washington, parabéns pelo trabalho que vocês conseguiram e boa sorte. A gente continua acreditando que esse trabalho no handebol vai continuar dando frutos. E bom, eu agradeço. O handebol agradece sempre todas as possibilidades. Eu tenho sempre um agradecimento especial porque a gente sabe que no Brasil ser segundo é ser o primeiro dos perdedores, né? E a gente foi nono e aconteceu o contrário, quer dizer, as pessoas têm falado bem, e aí tem dado até a oportunidade de conversar um pouco sobre a modalidade. E isso para nós é muito importante, né? Então eu agradeço bastante você ter me convidado aqui, espero poder voltar aqui outras vezes. Com certeza, a gente conversou com o Washington Nunes, técnico da Seleção Brasileira de Handebol Masculino, 9º lugar no Mundial, mas um resultado inédito, que nunca tinha acontecido, e é sempre bom lembrar, né, que o feminino também começou lá de baixo, foi subindo posições, e em 2013 foi campeão mundial com o Morten Solberg, com a Dara, com a minha amiga querida Dani Piedade, com a Duda, com a Alexandra, uma geração maravilhosa que encantou também o mundo em 2013. Nós falamos de handebol, mais uma vez nesse espaço aqui do nosso terceiro tempo, do nosso Milton Neves, você que nos acompanha no Facebook e você também que nos acompanha no YouTube, no nosso canal, no Terceiro Tempo TV. Até a próxima, hein?